Olá, eu sou Raul Nogueira e estou aqui apresentando o programa Grandes Nomes da Propaganda neste maravilhoso canal Marketing, o canal da comunicação brasileira. Nós vamos dar um giro no mercado, passar por algumas das notícias que estão lá no portal Grandes Nomes da Propaganda e onde você pode ir buscar o complemento de cada uma delas, além de ter muitas outras sobre publicidade, marketing e propaganda. Temos a satisfação de receber Patrícia Vidal, sempre com um caos do momento. Vamos às notícias? Os encontros regionais dos amigos do mercado seguem a todo vapor. E o próximo será em Brasília, no dia 25 de março. O grupo Três Corações anuncia um movimento expansionista no setor alimentício, com a aquisição das marcas Ioki e Kitano. O Congresso Nacional das Mulheres no Agro celebrará a sua 11ª edição nos dias 28 e 29 de outubro no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O VTEX Day 2026 será realizado nos dias 16 e 17 de abril no São Paulo Expo. Fala, Raul, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você tivesse alguns milhões para investir hoje, colocaria em 5 dias de feira ou em mídia o ano inteiro? Essa é a decisão que muita marca do agro vem enfrentando quando olha para o AgriShow, que acontece agora, no fim de abril, começo de maio, lá em Ribeirão Preto. A AgriShow é uma feira, não é uma feira qualquer, é simplesmente a maior feira de agro da América Latina e gera bilhões em intenções de negócios e reúne um público extremamente qualificado. Mas aqui está o ponto que pouca gente fala. Estar na feira não significa gerar resultado. No agro, a venda ela é a longo prazo, ela é técnica, ela envolve confiança e a feira funciona muito mais como acelerador de decisão do que como um ponto final da venda. Ou seja, quem chega preparado, com a agenda marcada, time comercial afiado e estratégia clara, performa. Quem chega só com um stand bonito, vai para tirar foto. E tem um erro clássico aqui. Empresas que investem milhões nas feiras e têm zero construção de presença, tanto antes quanto depois. O AgriShow deixou de ser só físico. Ele virou um ecossistema de conteúdo, de relacionamento e de negócio. Tem marca usando influenciador do agro, transmissão ao vivo, ativação digital e transformando 5 dias em 12 meses de uma maneira incrível. Porque no final da conta, se você colocar na ponta do lápis, a feira não sai caro. A feira, ela não é mídia, é um acelerador de vendas. E quem entende isso, vai para fazer acontecer. Quer saber mais? Então me segue nas redes sociais, @eu sou Patrícia Vidal. Raul, um beijo e eu volto com mais. No quadro Propagandas Históricas de hoje, vamos mostrar um comercial de Raider, ano 1990. Num momento muito especial que a atriz Cristina Oliveira, que representava Juma na novela Pantanal, um baita sucesso, fez este comercial e estou certo que vocês vão gostar de rever Cristiana Oliveira. Durante a semana, às vezes eu viro bicho. É muito trabalho, muita atenção. Mas amanhã é sábado. Depois é domingo. Aí eu vou colocar o meu rider e vou ficar de pernas pro ar. Bem gata. Só na preguicinha. Use Rider e dê férias para os seus pés. Este é um momento onde nós falamos de atitude ESG. É algo que faz parte do nosso dia a dia. Ele é apresentado pelo mestre Alexis Pagliarini e ele é o CEO da Criativista ESG4. Olá, Raul. Hoje eu quero falar mais uma vez de humanização. No final do ano passado, eu fui convidado pelo Sinapro Bahia a contribuir com o evento deles, o Enapro. É um evento bienal muito interessante que reúne publicitários da Bahia e de outros lugares do Brasil em torno de temas que sejam relevantes para o mercado publicitário. E eu fui convidado a contribuir no tema do evento, na curadoria geral de conteúdo e também realizei
2 palestras nesse evento. E já naquela época, a gente estabeleceu o tema de humanização como o tema do evento. O tema foi De Humanos para Humanos, que era exatamente para fazer esse contraponto ao tsunami digital e de inteligência artificial que invadiu as nossas vidas, a vida profissional, enfim, né? E agora eu vejo no SXSW e o tema de humanização foi bastante presente. Lá o conteúdo é bastante extenso, mas houve uma grande dedicação ao tema de humanização também. A mesma coisa acontece com o Rio to See, né? O evento de conteúdo que acontece no Rio no primeiro semestre agora, também se destaca o tema de humanização. Por que humanização ganhou tanta relevância atualmente? É exatamente para a gente fazer uma reflexão profunda da atuação humana perto dessa automação desenfreada e da presença de IA no nosso trabalho. Em paralelo a isso, eu gosto de destacar a importância da qualificação, porque o fantasma da perda do emprego para a IA, ele ronda mais as funções que são funções repetitivas, funções com menor qualificação. Para aqueles que têm mais qualificação, sempre haverá lugar, porque é o humano que comanda as máquinas. É o humano que estabelece um prompt assertivo. É o humano que julga o que a máquina gera e coloca todo esse material gerado pela IA, por exemplo, a serviço de uma estratégia global que é concebida por humanos. Por isso que as pessoas mais velhas também têm bastante lugar nesse momento, porque sabem elaborar uma solicitação com muito mais propriedade. Então, eu acho que todos nós temos que ter como foco, dentro das nossas empresas, no mercado como um todo, temos que pensar na humanização. Humanização da comunicação, humanização dos ambientes de trabalho. É um tema-chave para os dias de hoje. Como você acompanha Grandes Nomes da Propaganda diariamente, você vê muitos comerciais. Esses que estão nas TVs, nas plataformas, diariamente. E nós escolhemos alguns deles para serem os destaques da semana. Vamos aos comerciais? Uma picape que marcou presença no mercado brasileiro está de volta, a Ram Dakota. Trazendo todo o seu legado. Ram Dakota, para quem carrega o poder no nome. Ram, poder inigualável. O Senac São Paulo apresenta sua campanha institucional com o slogan Quer saber? Senac. Você gosta do que faz? Eu gosto. Porque foi conjugando o verbo fazer que criamos esse mundo, que muda, muda, muda. Mas é claro, a gente não para de fazer, fazer, fazer. E para saber fazer, é preciso experimentar, expandir habilidades. Saber fazer nos transforma, nos faz crescer, nos faz necessários, essenciais. Então faça, desfaça, refaça, mas principalmente se satisfaça. E para começar, procure uma escola onde o saber e o fazer nunca se separam. Onde o saber fazer alcança todo mundo e ganha o mundo. As pessoas dizem, quem sabe faz. E você já sabe. Quer fazer? Senac.
a Renner abriu a temporada Outono-Inverno 2026 com um comercial Ouse Ser Você. A Vale inicia um novo capítulo da sua comunicação institucional com o tema Se é essencial para você, tem a ver com a Vale. O que é essencial para o futuro? Às vezes, a gente nem percebe, mas os minérios são essenciais para a nossa vida. Essencial para criar um futuro melhor. O Isaac, que trabalha na Vale, está otimista. O briquete, feito sem uso de água, é uma inovação que ajuda a reduzir as emissões de carbono da indústria e do planeta. E o futuro é agora. A Juliana, da Vale, sabe que vivemos uma nova era, em que a inteligência artificial depende do cobre. Como quase tudo que é digital. É pensar no amanhã, fazendo a diferença juntos. Boa, André! Isso acontece quando usamos veículos autônomos e elétricos para produzir o níquel, que está em vários tipos de baterias e que é essencial para a transição energética. Essa é a mineração que pensa no hoje e no amanhã. Essencial para todos. E se é essencial para você, tem a ver com a Vale. Nossa entrevista de hoje é com um especialista, Pedro Silva. Ele é o presidente executivo do IVC. O IVC é aquele que faz a auditoria da comunicação no Brasil. Alegria em receber Pedro Silva. Em 1961, nascia o IVC, Instituto Verificador de Circulação. Mas, em 2015, ele sofreu uma mudança. Passou para Instituto Verificador de Comunicação. E a nossa alegria é receber Pedro Silva, que é o presidente executivo do IVC. Pedro, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Bom estar aqui presente, obrigado pelo convite, Raul. O que levou o IVC a iniciar o serviço de auditoria streaming? Foi uma demanda do mercado, basicamente, né? É uma área que tem crescido bastante em termos de audiência, de consumo de mídia, né? E como uma oportunidade para os anunciantes, isso tem ficado cada vez mais importante, né? E obviamente que conforme essa importância vai aumentando, os volumes de investimento vão aumentando também, e aí chega um certo ponto que há uma reticência do mercado anunciante em investir mais dinheiro. Para isso eles precisam de mais segurança, eles precisam que o risco seja reduzido. E por isso nós fomos chamados, né? Eu acho que esse é um ponto de mercado que acaba acontecendo para que ocorra uma verificação, uma auditoria, que é o que nós fazemos. E como isso é feito? Como é esta auditoria? Bom, esse é um outro ponto que eu acho que é importante para o fato de o IVC ter sido o escolhido, ou ser um dos escolhidos para fazer essa auditoria. Porque, na prática, são métricas de analytics, né? Analytics são coisas contáveis, exibições, são dispositivos, e a experiência do IVC sempre teve muito focado nessa parte de dispositivos, desde um papel, um jornal, até um website, uma tela de out of home e também um canal de streaming, né? Como é que é feita essa auditoria? Obviamente que tem toda uma base de analytics que é utilizada para medir cada uma dos dispositivos que estão assistindo aquele streaming, né? Aquele canal naquele momento. E a gente consegue auditar através de evidências para ver se essa é uma audiência humana, não de robôs, ela não está inflada indevidamente. E, obviamente, que como é de analytics, você consegue trazer uma série de detalhes
que são importantes para você qualificar essa audiência, tanto em termos de horário, que tipo de dispositivo, qual que é a localização, a geolocalização daquele acesso em termos mais gerais, como cidades, né? E isso são informações muito relevantes para o mercado publicitário sentir confiança que aquele é um acesso válido, que aquela é uma transmissão que está sendo vista e, portanto, vai dar resultado. Campanhas. Como isso é trabalhado junto ao mercado? Essa é uma parte importante. No modelo anterior que nós tínhamos, no caso de jornais e revistas, né, como é que funciona? É um modelo de patrocínio, né? Ou seja, eu consigo colocar um espaço dentro de uma página de um jornal, nós medimos qual que é a circulação, ou seja, quantos exemplares foram comprados e pagos pelos leitores, né, para aquele jornal ou revista. Uma vez que você tem um exemplar confirmando que o anúncio está lá, você faz uma multiplicação simples e você tem o alcance em número de exemplares e depois pode adicionar outras informações de pesquisa como número de leitores por exemplar, etc. Então esse é o modelo que funciona como patrocínio. Isso em outros meios ele não funciona totalmente desta maneira. Num website, por exemplo, é muito menos comum esse tipo de modelo. O modelo mais comum é eu tenho um website com 50 mil page views ou 50 mil unique browsers durante um dia, né? E aí eu vou lá e coloco o meu anúncio na frente de 10 mil unique browsers, né? Não necessariamente os 50 mil, eu compro um pedaço dessa audiência, né? E não toda a audiência. Como é que eu vou saber quanto que eu efetivamente recebi? Obviamente que você aí precisa medir cada um desses impactos através de uma métrica. Então aí que você tem o modelo de auditoria de campanha, né? Para você saber quantos que efetivamente foram entregues e vistos por dispositivos de humanos e não robôs. Então você precisa filtrar tudo isso e, de novo, traz toda aquela informação de geolocalização, de horário que aconteceu, de dispositivo, para você trazer essas informações. Essa modalidade de auditoria de campanha, ela é necessária em alguns meios, né? Então, no meio de websites, nós temos auditoria de campanha, nós temos também no streaming auditoria de campanha para ver se dentro do feed daquele canal ou daquele vídeo que foi assistido, se a inserção publicitária estava colocada ou não e quantas vezes isso foi visto. E também uma que é bastante utilizada dentro do IVC, que é a auditoria de out of home, né? Então, em out of home, o que você tem? Você tem telas digitais principalmente, mas não necessariamente digitais. A maior parte das telas que nós auditamos são digitais. E você contrata um número de exibições, né? Digamos 100 mil exibições ao longo de 10 dias e em 10 mil telas, né? Para fazer contas simples de múltiplos de 10 aqui, né? Então você vai conseguir ver quantas vezes isso efetivamente foi exibido nessas telas, de novo com as informações de analytics que são importantes para qualificar essa exibição. Por exemplo, em cada um desses locais, que horas que isso aconteceu, que dia que isso aconteceu, e também para saber se aquela tela estava funcionando ou não. Então essas informações são importantíssimas para você saber se o impacto que você esperava da campanha que você contratou efetivamente vai acontecer. Muito bom, meu amigo. Agora, nesta configuração de demanda por agências, por anunciantes, em campanhas que ocorrem em afiliados IVC, não é isso? Sim. Digamos que essa auditoria exerce um papel central. Ela exerce um papel central. Eu acho que muitos anunciantes e muitas agências utilizam isso. E a parte importante desse papel é que você precisa ter toda uma cadeia de eventos acontecendo para que ela funcione e para que o valor seja percebido, né? Se eu contrato uma campanha e eu acho que ela não aconteceu, achar não é suficiente. Se você tem um instrumento que é um relatório de auditoria que foi contratado e aceito por quem exibiu e por quem comprou, né? É simples você inserir isso dentro do processo na hora que você faz o contrato inicial, né? Ou seja, você já estabelece as condições nas quais aquele relatório de auditoria vai ser inserido e o que vai ser feito a respeito disso. Então, se eu contratei essas 100 mil durante 10 dias em 100 telas, se você não conseguiu me entregar todas as 100 telas num dia, me entregou 99,
e no outro dia me entregou 98, no final da campanha você entregou um pouco menos. Se isso estava especificado no contrato e no relacionamento comercial, é simples. É só você pegar, incorporar o relatório e você já tem todo o processo fechado. Então isso deixa toda essa parte de relacionamento comercial super transparente, e quando você tem essa transparência, você não tem conflito, basicamente, porque já estava decidido antes se isso vai ser compensado, se isso vai ser bonificado, ou se isso vai ser descontado da fatura, como que isso vai ser tratado. Então deixa de existir um ponto de conflito, e a realidade é que essas falhas acontecem diariamente. A gente tem, no caso de out of home, você tem telas que queimam, você tem enchentes, você tem casos que acontecem, né? E estando previsto antes, é uma dor de cabeça a menos que você tem no seu relacionamento. O IVC vem trabalhando fortemente no sentido e no segmento outdoor, não é isso? E eu gostaria de saber se nós temos novidades nesse segmento, principalmente no digital programático. Olha, uma coisa que nós estamos trabalhando, hoje a gente já tem tudo isso pré-testado e configurado para ser efetivado a hora que a gente tiver clientes interessados em fazer isso. Então, a metodologia já foi testada, os casos já foram testados também, então a gente tem certeza que isso pode acontecer agora. O que eu acho que é importante nessa parte de programático que traz para o mercado de out of home, né? Eu já falei um pouco sobre a parte dos relatórios de auditoria de campanha, que são fundamentais. Quando você contrata uma campanha programática, o que acontece? Todo o fluxo ele é programático, ou seja, ele é mais ou menos automatizado. Isso elimina muitos erros humanos que acabam tendo de digitação, de mensagem que não chega na hora certa. Isso deixa todo o processo muito mais ágil e mais rápido, né? Além de você ter mais flexibilidade no sentido de você poder ajustar o seu pedido de acordo com a demanda. Se você quiser comprar mais hoje do que você vai comprar amanhã, e vice-versa, do que você comprou ontem, você consegue ajustar isso no dia a dia. Então essa variação, essa agilidade é fundamental para a execução de campanhas, e já existem outros meios, então é importante. Agora, a necessidade de auditoria de campanha continua existindo, porque as telas eventualmente vão continuar não acontecendo, e é normal, e você consegue até, sabendo isso com antecedência, executar compensações já no meio da campanha. No dia seguinte você já compensa com mais exibições para aquilo que você não conseguiu receber. E tem um outro ponto que é importante, que é a parte de métrica que é utilizada, né? Normalmente, nas nossas auditorias, a gente mede dispositivos. Então eu consigo ver se uma tela exibiu ou não exibiu, que horário que ela exibiu, se estava ligada. Então tudo isso a gente tem transparência. Agora, se existia alguém do outro lado da tela, não sabemos. Então a métrica que a gente usa hoje nos relatórios de auditoria de campanha é exibições. Já dentro da tecnologia de programático, a métrica utilizada são impressões. Para você transformar exibições para impressões, você precisa ter um multiplicador. Ou seja, naquele horário, naquela tela, em média, quantas pessoas estão na frente dela, para você poder transformar uma exibição em uma exibição. E essa é uma parte importante porque é uma coisa que a gente não está auditando, mas a gente inclui no relatório, que é transformação, é esse multiplicador que transforma exibição em exibições. Essa multiplicação, esse multiplicador, ele tem que ser baseado em algum estudo. Esse estudo tem que estar publicado, e a gente não vai auditar o estudo, mas a gente vai dar transparência ao estudo para falar, isso aqui foi baseado num estudo feito assim, assim, assado. Então isso vai levar para o mercado confiança de falar, ok, não é só exibições que eu estou contratando, são impressões. Como? Dessa maneira. Quando abrimos aqui, eu falei IVC, Instituto Verificador de Circulação. Mas nós tivemos uma mudança no caminho. Instituto Verificador de Comunicação. Por quê? E quando isso aconteceu, Pedro?
Na primeira década desse milênio, né, desse século, ou seja, 16, 17 anos atrás, o IVC passou por algumas transformações. Acho que o mercado como um todo passou por conta do digital, né? Então nós tivemos a bolha que estourou em 2001, depois a volta da internet, os aplicativos, os smartphones, tudo isso acontecendo na segunda metade, que foi a época que o IVC se viu desafiado a fazer mudanças na maneira como fazia a sua auditoria. Porque os nossos associados na época, que eram basicamente apenas jornais e revistas, que tinham circulação e vendiam circulação, também estavam sendo desafiados, né? Eles também estavam sofrendo a concorrência de internet, de websites, onde eles já estavam participando, né? E eles estavam entrando num mundo que tinha muito menos confiança e certificação do que o mundo anterior de circulação, né? Então a ideia foi fazer a mudança para a gente entrar em novas áreas de mensuração, de auditoria, né? O IVC audita uma métrica que já existe, né? Para trazer um pouco de ordem para esse mercado e aproveitar as necessidades do mercado publicitário. Mas dentro de toda essa história, como você falou, circulação é uma coisa muito limitante, né? Muito ligada a jornal e uma medição não de notícias, né? Que os jornais eles publicam notícias, mas não são mais só ligados na parte de impresso e de circulação. E aí a gente estava enfrentando restrições ou até limitações para falar assim, mas o IVC de circulação faz isso, né? Não, na verdade não faz, a gente faz mais do que isso, a gente achou que era mais conveniente mudar o nome para IVC, Instituto Verificador de Comunicação, sem perder a força, né, do nome que o IVC tinha e que a gente espera que continue tendo no mercado publicitário. Recebemos Pedro Silva, que é o presidente executivo do IVC. Agradecemos tua presença em Grandes Nomes. Muito obrigado, Raul, pela oportunidade de conversar com você e com seus espectadores. Até a próxima, portanto. Até a próxima. O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade e marketing propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!